Shalom, paz, saúde e prosperidade para você e sua família. É o seu programa Presença, chegando mais uma vez com as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje estaremos abordando um tema muito especial sobre nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A questão é, por que Jesus veio ao mundo? Você já parou para pensar nisso? Qual a razão da sua vinda? Ele veio apenas para fundar uma religião? Ele veio apenas para inaugurar uma nova filosofia de vida? Ou provocar uma revolução social, política, cultural, como muitos querem dizer que este foi o motivo da sua vinda? É sobre isso que vamos falar hoje. Bem-vindo ao seu programa Presença. Iniciando mais uma vez, eu sou o apóstolo J. Moura, da Comunidade Batista Shalom Internacional. Fique conosco e estaremos refletindo sobre o tema proposto. É uma alegria muito grande ter você conosco e, em especial, sua família. Obrigado por sua companhia e vamos então ao tema proposto hoje. Se você tiver Bíblia e quiser acompanhar, pode abrir conosco no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler os versos 38 ao 40, onde temos a seguinte escritura. Jesus falava dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Porque a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Nós estamos buscando respostas para esta pergunta, não numa pesquisa de opinião pública. Estaremos examinando as respostas que o próprio Senhor Jesus deu. Um testemunho insuspeito. Ele mesmo responde esta pergunta. Se estivéssemos aqui entrevistando Jesus, imaginemos um repórter qualificado, estaria perguntando, Jesus, por que você veio ao mundo? Qual a razão da sua vinda? Qual é a sua motivação para estar aqui? E então nós vamos ver, à luz do que está registrado nos evangelhos, 5 respostas dadas por Jesus para esta questão. Por que ele veio ao mundo? E a primeira resposta está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 32. Jesus declara dizendo, porque o Filho do Homem não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E ele diz mais, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Pense bem nisso. A pior doença que o ser humano pode ser acometido é a doença espiritual, é a doença da alma. Claro que as doenças do corpo perturbam muito, limitam e até podem levar à morte. Mas a pior de todas as mortes não é a morte física, é a morte espiritual e eterna. E Jesus veio para curar não só os males do corpo, mas sobretudo da alma e do espírito. Por isso ele diz, eu não vim chamar justos, aquelas pessoas que se julgam santas, perfeitas, que não precisam do Salvador, não precisam do médico. Algum médico pode dizer isso para você, que o pior paciente é aquele que está doente e não reconhece a sua doença. Não há como medicar, não há como cuidar alguém. O pior pecador é aquele que não reconhece o seu pecado. Mas quando você reconhece e confessa, Jesus, o médico divino, o médico dos médicos, o cura d'almas, ele tem a capacidade de nos curar, de nos restaurar. Ele não apenas tem o remédio, mas ele é o remédio, ele é a cura, ele é o bálsamo, ele é
a libertação. A segunda resposta, por que Jesus veio ao mundo? Nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, quando ele esteve na casa de Zaqueu. Censuravam os fariseus da época, dizendo que ele comia com pecadores, que ele se banqueteava, que ele visitava a casa de pecadores. E Jesus então responde para eles, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que coisa maravilhosa sabermos que, ao contrário do que muitos religiosos pensam, que Jesus só pertence aos bons, aos santos e aos perfeitos. Jesus se identifica com aqueles que reconhecem o seu pecado, reconhecem a sua falta diante de Deus e que humildemente, independente da sua condição social, econômica, política, chegam a Ele e o reconhecem como o Salvador dos pecadores. Vamos à terceira resposta. Estamos vendo essas respostas apenas em forma de esboço. Por que Jesus veio ao mundo? E temos uma terceira resposta de Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, que diz assim: porque o diabo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você está morto espiritualmente? Você sente que a sua alma está profundamente enferma, doente, em estado terminal? Busque Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida. A quarta pergunta, por que Jesus veio ao mundo? Ele responde lá em Mateus 20, 28. Ele diz que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a quinta e última resposta, por que Jesus veio ao mundo? Está em João 17, 3. Jesus veio ao mundo para glorificar o Pai, realizando a obra que o Pai lhe confiou. Que obra foi esta? A obra de salvação, de reconciliação, de trazer a humanidade transviada da presença de Deus para a doce comunhão do Pai, pela fé no Filho Jesus Cristo.